Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu voltei aqui para contar mais uma historinha para vocês. Quem já é praticante do budismo de Nichiren Daishonin ou tem a liturgia da SGI, aqui numa partezinha das nossas preces silenciosas, tem uma hora que a gente fala assim: devoto-me com gratidão a Nico Shonin. Só que muita gente não sabe quem exatamente foi Nico Shonin. Então, Nico Shonin, ele já tinha entrado no vídeo da história de Nichiren Daishonin, que se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima. Então, dando continuidade a essa parte histórica, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Nico Shonin. Nico Shonin nasceu no dia 8 de março de 1246, na pequena vila de Kajikazawa, perto do rio Fuji. Quando ele ainda era muito criança, seu pai faleceu e sua mãe casou-se novamente. E aí, ele foi criado pela sua avó materna. Aos 7 anos de idade, ele entrou para o sacerdócio e se dedicou aos estudos da escola Tendai, chinês clássico, literatura japonesa, poesia, caligrafia, entre outras matérias. Em 1258, quando Nico tinha apenas 13 anos de idade, ele foi designado para auxiliar um sacerdote chamado Nichiren Daishonin, que na época buscava nos sutras esclarecimentos sobre as causas das calamidades e desastres que assolavam o Japão naquela época. E assim, conseguir provas para fundamentar a sua tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz da nação. E aí, o Nico ficou impressionado com os conhecimentos de Nichiren Daishonin e sua profunda compreensão sobre os ensinamentos budistas. E aí, ele decidiu tornar-se seu discípulo. E aí, Daishonin deu para ele o nome de Hokibo Nico. E ele acompanhou Nichiren, inclusive, nos seus exílios de Izu e da ilha de Sado, que foi quando se iniciou as perseguições do governo e de outras seitas religiosas. O Nico ajudou Nichiren Daishonin a escrever diversas teses e compilou as preleções sobre o Sutra de Lótus, proferidas pelo seu mestre, conhecida por nós como Registros dos Ensinos Orais. E ele se dedicou intensamente à propagação do budismo de Nichiren Daishonin em diversas regiões do Japão. E na província de Atsuhara, isso gerou bastante ira dos clérigos da seita Tendai, resultando na primeira perseguição dos discípulos de Nichiren. E nessa ocasião, Nichiren falou para Nico: nenhum dos meus discípulos deve ter medo. Se avançarem com uma inabalável convicção, o certo e o errado irão se manifestar de forma clara e infalível. E aí, com o Nico sempre incentivando e Nichiren enviando cartas para seus discípulos, eles se mantiveram fortes na fé, mesmo após 3 deles terem sido decapitados, que ficaram conhecidos como mártires de Atsuhara. E aí, diante desse acontecimento, foi quando Nichiren Daishonin decidiu inscrever o Daigo Honzon. No final de sua vida, Nichiren Daishonin designou Nico Shonin como seu legítimo sucessor por meio de 2 documentos escritos em setembro de 1282, no qual Nichiren Daishonin confiava a Nico todos os seus inscritos, incluindo o Daigo Honzon, para a prosperidade futura do budismo. E aí, como eu já havia dito no vídeo de Nichiren Daishonin, no dia 13 de outubro de 1282, Nichiren faleceu serenamente. Após o falecimento de Nichiren Daishonin, dos 6 sacerdotes sêniores, apenas Nico Shonin manteve-se firme na sua promessa, preservando então seus ensinos com muita fé, criando a base para a propagação desse budismo e transmitindo às futuras gerações. Por essa razão, o Nico Shonin representa a figura do sacerdote no conceito dos 3 tesouros do budismo de Nichiren Daishonin. Por quê? O que aconteceu? Apesar de eles terem jurado proteger o verdadeiro budismo, as autoridades começaram a botar uma pressão.
e os outros sêniores, um a um, começaram a sair da doutrina de Nichiren e passaram a adorar a imagem do Buda Sakyamuni, declarando-se então sacerdotes da seita Tendai. Povo que vira casaca desde, Assim, eles se livraram das perseguições e prometeram orar pela nação e por seus governantes. E aí, o Nico foi o único que resolveu não virar a casaca e se manteve firme aos ensinamentos de Daishonin. Aí, o Nico percebeu que o Monte Minobu havia se tornado um local de calúnia à lei mística. E aí, ele resolveu ir embora. Um ano antes, em 1288, ele fez um escrito chamado Resposta a Hara, que ele explicou detalhadamente os sentimentos e os motivos de ele ter ido embora. E ele disse: todos os discípulos de Daishonin se voltaram contra ele. Eu, Nico, protejo sozinho os ensinos corretos de Daishonin e me considero como a única pessoa cuja missão é cumprir seu propósito original da ampla propagação do Kosen Rufu. Assim, nunca esquecerei os seus verdadeiros desejos. Dentro de seus escritos constam os princípios de orientação da escola Fuji sobre a refutação aos 5 Bonsons Seniors. No dia 10 de novembro de 1332, seguindo o exemplo de Nichiren, Nico delegou a seu discípulo Nichimoku Shonin a sucessão dos ensinamentos de Daishonin em Os Artigos da Linhagem de Nico. No dia 13 de janeiro de 1333, ele escreveu os 26 artigos de advertência, também chamados de preceitos testamentais de Nico, no qual orienta claramente os futuros discípulos de Nichiren Daishonin, assegurando de que os seus ensinos não sejam deturpados e garantindo a realização do Kosen Rufu, que é o grande desejo do Buda. Nico Shonin faleceu menos de um mês depois, no dia 7 de fevereiro de 1333, mantendo até seu último suspiro o espírito da unicidade mestre-discípulo, que é a essência da prática budista. Conforme ele disse, nesse ensino de Daishonin, atinge-se o caminho para a iluminação, praticando-se corretamente o caminho de mestre-discípulo. Se nos desviarmos do caminho de mestre-discípulo, cairemos no inferno de incessantes sofrimentos, mesmo abraçando o Sutra de Lótus. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir essa publicação e compartilhar para mais pessoas conhecerem essa tão importante história do budismo. Não esquece também de se inscrever aqui embaixo para receber as notificações dos novos vídeos e me seguir nas redes sociais. Agora, o canal tem também um e-mail e eu vou sugerir, se você quiser me mandar um e-mail contando o seu relato de vitória, eu vou escolher um relato para ler aqui no canal de tempos em tempos, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!